Meu amigo vascaíno, a Vasco SAF pode sofrer transfer ban. O Vasco pode ficar sem contratar atletas na segunda janela, quando começará no dia 10 de julho. Não para por aí, meus amigos. Muitas acusações com relação a 777 Partners, situação lá na Bélgica. Os sócios do Stanley Liège fez o que os sócios do Vasco já deveria ter feito há tempo, foram para a justiça para poder tirar a 777 Partners de lá. Inclusive, a 777, respondendo o processo lá na Suprema Corte de Nova York, 300 e tantos milhões de dólares aí, mais 16 processos. Meus amigos, a empresa abrindo falência nos Estados Unidos, abrindo falência, e o Vasco no meio dessa situação. O Vasco já começa a atrasar compromissos aqui no Brasil. Olha a situação. O treinador ainda não chegou, porque falta dinheiro para poder pagar a multa rescisória do treinador. E a gente vai falar aqui de como está essa situação para tirar a 7771 daqui do Vasco da Gama, aqui. Como que está todo esse imbróglio. Então, pessoal, é muito sério esse vídeo. Coloquem a atenção aí no que a gente vai falar, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui sobre o departamento de futebol do Vasco, porque hoje a notícia aí que teve mais relevância foi que o Pesolano teria dito sim ao Vasco da Gama, perfeito? E o seguinte, por que o Pesolano ainda não chegou aqui no Vasco da Gama? Porque o Vasco está negociando o valor da multa rescisória, que chega ali na casa de 16 milhões de reais. A 777 Partes não adianta ficar de lacração, não vai pagar essa multa, tá? Não vai pagar essa multa, e o Valladolid também não abre mão de receber esses valores. Então, o Vasco vai aguardar aí o término de contrato aí do Pesolano com o Valladolid, e até lá, olha a verdade prevalecendo. Muitos de vocês aí falaram que era caô meu, que era politicagem. Mantido, o treinador do Vasco da Gama é o Paiva. É o Paiva. O Paiva vai treinar o Vasco no jogo contra a equipe do Vitória e também contra o Flamengo, tá? Talvez, talvez, talvez o Pesolano só vai chegar aqui, e eu acho isso muito arriscado, no jogo de volta contra a equipe do Fortaleza aqui no estádio de São Januário. Bem, pessoal, o seguinte, e o Vasco, com essa crise aí da 771, né? Caloteira, safada, pilantra, a gente está desde 2022 falando isso aqui, agora estourou essa situação, certo? Estourou. O Vasco, para vocês terem uma ideia, o Vasco ainda não pagou o empréstimo do Hugo Moura, tá? O Vasco não pagou o empréstimo do Hugo Moura, e inclusive e o Atlético hoje, o Atlético do Paraná fez uma cobrança, oficializou o Vasco da Gama para que o Vasco da Gama pague só a situação do empréstimo? Não, para que o Vasco também pague aí 10 milhões de reais, correspondente aí a 2 anos de contrato com esse jogador. O grande questionamento que eu quero fazer é o seguinte, tá? Se o Lúcio Barbosa deu aval para fazer esse contrato, ele tem que responder criminalmente por isso. E eu acho que nesse momento aí, esses jornalistas aí que ajudaram a vender o Vasco da Gama, tinham que pegar a responsável pelo departamento jurídico da SAF, a dona Gisele Cabreira, estava aí de licença maternidade um tempo atrás, não sei se voltou, não sei se ainda está lá, para ela explicar como que o departamento jurídico do Vasco faz um contrato desse para poder lesar a instituição Vasco da Gama.
porque somos nós que vamos pagar isso. A 777 não vai colocar dinheiro aqui. Esquece essa porra de aporte de 270 milhões. Quem vai pagar é o clube associativo. Eu quero ver como que a gente vai fazer para poder pagar. O Vasco, a gente até vai colocar aqui, ó, está correndo um risco muito grande de transfer ban, tá? O Atlético Mineiro ingressou aí no Conselho Nacional de Resolução Desportiva cobrando o Vasco, né? Não me interessa que outros dois clubes estão vendendo, o que me interessa é o Vasco da Gama. O Vasco está devendo ali um montante ali de 6 milhões de reais, tá? Para o Atlético Mineiro, perfeito? Isto é relativo à compra de Jair e da Cereja PH, tá? Então o Vasco ele tem ali 30 dias para fazer o pagamento disso. Se o Vasco não fizer esse pagamento, o Vasco está correndo o risco de tomar transfer ban e não poder contratar aí na próxima janela, que vai ser no dia 10 de julho. Imagina o Vasco, esse time não podendo contratar, porque a 777 deu calote, caloteira. E tem vagabundo que diz que está tudo em dia, né? Jornalista, né? Esse cara aí diz que está tudo em dia. Bom, o seguinte, a gente continua falando aqui, porque o dia da 777 foi quente, o Vasco aí nas páginas policiais, tá? Os dias da 777 estão contados aqui no Vasco, a empresa está quebrando nos Estados Unidos, isso é uma realidade, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje sócios do Stand Liège, lá na Bélgica, primeiro, foram à justiça para penhorar ações, querem reaver as suas ações, porque o Josh deu um calote lá de 19 mil reais no Stand Liège. O Stand Liège vai para o quarto mês consecutivo com o salário atrasado, galera. É essa a situação. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, aí eu preciso até colocar a fonte aqui para vocês, porque tem gente que não acredita que ainda passa pano para essa empresa vagabunda, né? Lá nos Estados Unidos, a situação ainda é mais grave. A matéria diz aqui, a 777 é alvo de 16 processos judiciais por dívidas, né, que totalizam 120 milhões de euros. Amigo, o título não corresponde àquilo que é a matéria, porque além desses 120 milhões de euros aqui, a 777, né, ela está sendo acionada, tá, e processada por conta de um empréstimo que ela pegou com uma outra empresa no valor de 350 milhões de dólares, 1 bi e 700. 1 bi e 700? Te lembra alguma coisa essa situação de 1 bi e 700? Vocês estão lembrados? Empréstimo de 1 bi e 700? Só que a 777 não deu garantias, né, de que iria pagar essa situação. Está sendo cobrada por fraude e, além desse 1 bi 700 aqui, a 777, segundo o Atletic, tá, tem mais 16 processos judiciais que totalizam ali 654 milhões de reais, perfeito? Então, a empresa quebrando nos Estados Unidos. Isso é falência, tá? E tem vagabundo pilantra falando que, pô, tá tudo ok. As coisas estão estourando, já estourou, certo? Agora, por lembrar em 1 bi 700, vamos lembrar dessa situação de 1 bi 700, porque mentiram para você. Lembra de 1 bi 700? Olha a coincidência na parada aqui. Olha só, galera. Olha, lembra um bi 700 aqui, ó. Olha um bi 700, ó. Mas dentro desse aporte ninguém conseguiu chegar perto. Então a 777 Partners vai investir 700 milhões, mais 700 milhões, dívida e investimento no clube. E mais, reforma de São Januário. Eles querem sim São Januário. Vai investir 350 milhões, notícia que a gente deu aqui na semana passada também. Que aí está incluído uma conta de 700 milhões de reais de investimento, mais cerca de 300 milhões de reais na reforma de São Januário, a gente vai falar sobre isso ainda, e mais 700 milhões de reais em dívida que a 777 Partners vai assumir. 70 para uma empresa
que será a 777 Partners, que vai pagar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Atenção, torcedor. Esse é o valor para você não se deixar enganar. 1 bilhão e 400 milhões de reais. E lembrou? 1.700 bi? Coincidência, né? Foi o que foi prometido para você, torcedor do Vasco, 2 anos atrás. E eu tenho lutado contra esses caras aqui de manhã, de tarde, de noite, que vendeu esse sonho porque foi interessante de alguma forma para eles essa situação. E aqui no Brasil está o seu Pedrinho tentando. Eu já falei, Pedrinho, tem um processo aí na justiça, venha a público para poder falar. Você é sócio dessa SAF. Isso vai estourar no colo do clube associativo e você vai ser culpado disso aí. Porque quem cala, consente. Você tinha que dar uma entrevista coletiva para falar o que está acontecendo. Tá? Porque quem vai ser prejudicado, quem vai ser rebaixado é essa camisa do Vasco da Gama aqui, que vai continuar do lado do avesso até efetivamente a gente ter um time de acordo com as tradições do Vasco da Gama. Certo, Pedrinho? Então as coisas aqui no Brasil estão caminhando, a 777 não vai ficar no Vasco. Isso vou falar para vocês, não vai botar o aporte aqui, não vai ficar no Vasco, ela vai sair do Vasco, tá? Nos próximos meses isso vai ser concretizado, certo? Vai ser concretizado, você pode ter certeza disso. Assim como eu falei que essa SAF era fugada, eu te estou dizendo aqui que a 777 nos próximos meses deixa o Vasco da Gama, tranquilamente. Obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. E até lá, cobrem desses caras aí, cobrem de Salgado, cobrem de Osório e desses jornalistas, principalmente esses 3 aí. E uma turma de passador de pano também, que ajudou a vender. Valeu.